Nessa aula, então, a gente vai ver uma breve introdução sobre os algoritmos genéticos e nas próximas aulas a gente vai estudar todas essas características com mais detalhes. Então, como a gente já falou, os algoritmos genéticos eles buscam imitar o processo da evolução das espécies para resolver um problema computacional. Claro que, assim como as redes neurais não têm toda a complexidade de uma rede neural artificial não tem toda a complexidade de uma rede neural natural, os algoritmos genéticos também. Eles são uma versão mais simplificada da evolução das espécies, porém são bastante eficientes em resolver alguns tipos de problema. Que tipos de problema? São aplicados em problemas de busca, otimização, agendamento. A gente vai ver vários casos e alguns exemplos práticos de tipos de problema e de como a gente resolve eles usando algoritmos genéticos. Uma diferença significativa entre os algoritmos genéticos e a evolução natural é que na natureza não existe uma condição de parada. Já num algoritmo você tem que ter uma condição de parada, seja chegando através de um valor ótimo, né, de um valor que seja, eu não digo o melhor, mas o possível, ou se não for através de uma solução otimizada, você tem que criar uma condição como, por exemplo, determinado tempo de processamento ou ciclos de processamento. Uma das mais importantes características nos algoritmos genéticos é a adaptação, que também imita a seleção natural. Então, a cada geração, quanto maior a adaptação dos descendentes, maior a chance de ele ser escolhido para produzir a próxima geração e assim aumentar as chances de sucesso. Então, como eu disse, como ocorre na natureza. Então, um algoritmo genético, ele tem uma população com cromossomos que possuem genes e ele vai criar uma nova geração desses genes. E a cada nova geração, ele vai medir o quanto essa geração está adaptada, o quanto próxima ela está do problema a ser resolvido. E assim como na seleção natural, na evolução, nos algoritmos, aqueles elementos que se adaptam melhor, eles têm mais chance de sobreviver e transmitir os seus genes ou a sua solução para o problema para a próxima geração, de forma que a cada geração você se aproxima um pouco mais da resolução do problema. Então aqui a gente vê um breve fluxo de como funciona um algoritmo genético. Você não precisa se preocupar que nas próximas aulas a gente vai esclarecer melhor essas características todas. Então, o primeiro elemento que a gente tem aqui à esquerda é um problema. Se você está usando uma solução com um algoritmo genético que você quer resolver algum problema, você quer achar uma solução não ideal, mas próxima para algum problema. Como que um algoritmo genético ele vai funcionar? Então, primeiro, se produz a primeira geração de soluções. Essa primeira geração são soluções aleatórias, são geradas ao acaso. Esse processo é conhecido como inicialização. Então, essa primeira geração ela gera uma população que é um conjunto de cromossomos. Cada cromossomo eles possuem genes e cada conjunto de genes dentro de um cromossomo é uma proposta de solução para o problema que foi apresentado inicialmente. Então, essa primeira geração é produzida e se avalia a adaptação, se avalia o quão próximo esta geração está próxima de resolver o problema. E para isso você deve ter uma função que produza essa métrica. Então, você avalia a adaptação, o algoritmo lá ele vai anotar o quanto adaptado isso está, e o que ele vai verificar? Se essa solução é a ideal ou a melhor possível dentro de um limite especificado ou se acabou o tempo. Como é a primeira geração, provavelmente ela está muito longe de ser a ideal ou melhor e tampouco esgotou-se o tempo ou os ciclos de processamento. Então o que acontece? A evolução segue para produzir uma nova geração. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o cruzamento ou crossover entre os elementos da população. Os seus cromossomos vão ser
cruzado. E existe também uma característica que é o chamado elitismo, que a gente vai conversar, que a gente vai explicar um pouco melhor, que aqueles elementos que estão mais próximos da solução, eles não são cruzados. Eles são transmitidos para a próxima geração sem qualquer alteração na sua estrutura, nos seus genes, para que essa carga genética dele não seja perdida, ela seja mantida. Então, alguns cromossomos sofrem cruzamento, outros não. A gente vai ver que existem critérios e métodos para definir quais cromossomos vão cruzar, e também existe a característica do elitismo em que alguns cromossomos são transmitidos para a próxima geração sem qualquer alteração na sua carga genética. Outra característica que existe quando a gente produz uma nova geração é a mutação. A mutação é uma chance aleatória de ser introduzida alguma mudança na carga genética dos cromossomos. Então, quando a gente executa um algoritmo genético, existe um parâmetro lá que você diz que você quer usar mutação e qual que é a probabilidade dela ocorrer. Geralmente, a probabilidade de mutação é muito baixa. Então, quando a gente cruza os cromossomos, aplica o elitismo, faz a mutação, nós criamos uma nova geração de cromossomos. E cada cromossomo tem dentro uma carga genética que é uma possível solução para o problema. O que vai se fazer então com essa nova população, com essa nova geração, com esses novos descendentes? Todo o processo de novo. Então, primeiro você vai avaliar o quão adaptados estão essa nova geração para o problema. Então, normalmente, a cada nova geração, mais próximo, a população, o conjunto de cromossomos, vai estar mais próximo da solução do problema. E aí, o ciclo evolutivo, ele continua por várias iterações. Isso a gente vai definir lá nos parâmetros do nosso algoritmo. E ao final, a gente vai ter uma solução que pode não ser a solução ideal, que não resolve o problema por completo, mas é a melhor solução para o problema. Então, nas próximas aulas, a gente vai entender todos esses elementos um pouco melhor.